Olá, querido irmão e querida irmã, amigo ouvinte. Estamos voltando aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje alcançando o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E hoje a mensagem tem como título A Vinda do Espírito Santo. Nós vamos ler e meditar no capítulo 2, verso 1 até o versículo 13, que será com certeza uma bênção. Tome sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Atos capítulo 2, verso 1 a 13 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Amigo ouvinte, que acontecimento extraordinário! Aqui nós identificamos com a vinda do Espírito Santo naqueles dias, mencionados aqui em Atos 2, 1 a 13, a verdadeira manifestação do dom de línguas, o dom de idiomas. E você percebe que quando o Espírito Santo dá um dom, tem um propósito. Não como hoje em dia, com essa língua estranha que é falada no meio do pentecostalismo, da renovação carismática, católica, esse neopentecostalismo que existe no meio evangélico. Não é essas línguas estranhas que a Bíblia apresenta, é línguas conhecidas, é idiomas. Você percebe aqui, ao lermos essa perícope de texto que nós lemos, vocês percebem aqui, o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Agora, o verso 5 revela que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações e debaixo do céu. Então havia gente de todas as nações ali reunida. E quando você lê, como já lemos, o capítulo 6, ou melhor, o verso 6, o verso 6, fala no finalzinho que eles estavam ouvindo os discípulos falando na própria língua, no próprio idioma deles. Estavam todos atônitos, conforme revela o verso 7, estavam atônitos, admirados. E aqui no verso 7, na sequência, também o verso 8, eles dizem: somos de Creta, somos da Líbia, somos árabes. No verso 9 vai dizendo também, no verso 11, vai dizer das localidades geográficas em que muitos grupos ali faziam parte e falavam outros idiomas. No entanto, eles estavam admirados porque os discípulos estavam pregando sobre as maravilhas de Deus, conforme
é revelado no verso 11. Eles estavam falando sobre o Evangelho, sobre o plano da salvação em Cristo Jesus, na língua dos outros países, dos outros grupos. Olha que coisa extraordinária. Isso sim é o dom de língua verdadeiro, é o dom de idioma, e não essa língua tosca que é falada aí em alguns meios religiosos. E você percebe que Deus tinha um propósito para isso. Imagina só, Pentecostes, uma das maiores festas judaicas, reunindo muitas pessoas de várias localidades. Olha que plano de mestre, que plano inteligente da parte de Deus. Usa seus servos, dota eles com o poder do Espírito Santo para falar nos idiomas de outras nações que estavam ali, para que esses homens, ao compreenderem a verdade, pudessem levar a verdade para as outras localidades quando eles voltassem para casa. E assim o Evangelho tomou proporções gigantescas e começou a se espalhar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Que bênção! Você percebe que da mesma forma que foi em Atos capítulo 2, a manifestação maravilhosa do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, assim será nos nossos dias. Só que com uma dose de poder maior, porque agora não vai ser só em algumas regiões, vai ser no mundo inteiro. Deus vai, através do Espírito Santo, usando os seus servos, usando o seu povo, dar a última mensagem ao mundo, a última mensagem de convite ao mundo, de Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante, de Apocalipse capítulo 18, verso 4, convidando o povo a sair da Babilônia, dos falsos movimentos religiosos, para se unir com o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Bíblia e Espírito e profecia. Louvado seja Deus por isso. Esse texto me traz garantias de que Deus está no controle da sua obra, da missão. Que bênção! Você não acha? Você não fica feliz? Você não arde o coração em saber que, queira ou não, os inimigos de Deus, as coisas que Deus está planejando vão ocorrer no tempo certo, do jeito que Deus planejou, e nada pode impedir? Olha a bênção que é a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, meu amigo e minha amiga ouvinte, ele vem para nos usar com poder e fazer coisas inimagináveis. Pode até as pessoas ficarem perplexas, atônitas. Como que fulano não tem um estudo, não tem uma faculdade, não tem conhecimento acadêmico, como que fala bem assim, como que conhece essas coisas, como que pode ensinar dessa maneira? É o Espírito Santo, querido irmão e querida irmã. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem é assim. E olha, aqui em Atos 2 foi o início da pregação do Evangelho. Aqui foi o início da igreja. Aqui foi o início da mensagem de Jesus na cruz para a salvação de todos. Aqui foi o início da chuva temporã, a primeira chuva, para preparar a terra para receber o grão. Agora será nos nossos dias, e logo ali, bem em frente, está chegando o momento, será a chuva serôdia, e o Espírito Santo vai ser dado somente aos fiéis de Deus, selados, e eles vão levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo, testemunhando no viver e no falar. Você deseja participar desse movimento? Você deseja fazer parte do povo de Deus? Você deseja desenvolver realmente os dons espirituais que o Espírito Santo tem para a sua vida, para usar você para a salvação de pessoas? Então ore comigo nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela vinda do Espírito Santo, obrigado pelas tuas maravilhas de transformação, de fortalecimento espiritual, de preparação para a tua volta. Obrigado pela palavra de hoje. Entrego nas tuas mãos agora a minha vida, a esses queridos irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Que o Senhor possa nos colocar no coração o desejo missionário de espalhar a tua boa nova. Que nós possamos compartilhar esse áudio, ó Deus, para mais e mais pessoas, para eles compreenderem o teu amor, a tua grandeza e o plano da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, amigo ouvinte. Espero você no próximo encontro para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe você.
Tenha uma ótima semana. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.